Som. Aleluia! Glória a Deus! Igreja abençoada. Amém? Rapaz, eu não sei você, mas eu fiquei ali, parecia que era meu filho. Aqui, porque quem dera nós tivéssemos o coração dessa criança. Quem dera a gente chegasse diante do Senhor com o mesmo sentimento que essa criança veio aqui, diante de vocês, com ousadia, diante de toda essa plateia, diante de toda a igreja, falar de Jesus e ainda falar de algo que crente não gosta muito, mas essa igreja é diferente, essa igreja gosta demais, que é de orar. Então assim, eu louvo a Deus pela vida dessas crianças aqui nessa igreja, porque são elas, a futura igreja, a futura geração, que vai estar abençoando outras vidas, amém? Hoje é um culto de ensino da palavra. Para quem não me conhece, eu tenho que me apresentar. Me chamo Priscila Torres, juntamente com meu esposo Jefferson Cipriano. Nós estamos na liderança do diaconato aqui da igreja, a convite do nosso pastor presidente. E vamos, junto com o nosso pastor e os pastores auxiliares e com toda a igreja, avançar para saquear o inferno e trazer pessoas para Jesus. Amém? Para que esteja aqui, nessa igreja, toda a tua família, a tua vizinhança, pessoas do teu trabalho. Amém? Aleluia. E aprove, né? Deus colocar no coração do nosso pastor esse tema tão maravilhoso, falar sobre as manifestações do Espírito Santo. E olha que é um tema riquíssimo, com muitos detalhes, com muitas informações, e 40 minutos é muito pouco para falar do Espírito Santo, e ainda mais das manifestações. Mas vamos embasar hoje o nosso ensino, porque eu aprendi bastante, em 3 literaturas de Kenneth Hagin. Lógico que a Bíblia é a principal, mas principalmente essa daqui. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Também tem a outra literatura dele, que é o outro livro do Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E por fim, Compreendendo a Unção. Todos esses livros tem lá no Verbo Shopping, então pode adquirir, você vai ser ricamente. Eu só vou semear, aguçar o seu desejo, a sua curiosidade, para que você possa se aprofundar mais por meio desses livros, amém? Então vamos lá, abrir comigo em João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Louvor, muito obrigada. A partir do versículo 1, narra aqui a história do encontro de Jesus com Nicodemos. E diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Estamos aqui com o coração voltado para Ti, Senhor, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, separando tudo aquilo que Te desagrada, para que haja em nós uma mudança de mentalidade, uma mudança, Senhor, de sentimento, para que possamos mais e mais desejar agradar a Ti, Pai. Que essas palavras que sairão de minha boca não serão minhas, Pai, mas serão do alto, vindo do Teu altar, vindo da Tua mente, Pai, para os corações férteis para receber uma boa semente que vai frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Antes da gente falar sobre o tema, as manifestações do Espírito Santo, eu preciso trazer para vocês as bases da palavra. Porque eu não posso simplesmente chegar e dizer para vocês o que são as manifestações, se antes eu não explicar a vocês como se chega nas manifestações, como elas ocorrem no nosso meio. E em Nicodemos é revelado totalmente essa base para nós. Por quê? Porque como Nicodemos é chamado aqui na Bíblia um fariseu, ele é um conhecedor da lei, ele é um doutor experimentado no conhecimento da palavra. Mas ele ficou totalmente intrigado pelo fato de que Jesus operava sinais milagrosos. Ele ficou tão perplexo como ele simplesmente numa calada da noite, na noite, né? Dizem outras versões que era tarde da noite quando ele se encontrou com Jesus, porque ele queria saber como é que uma pessoa realizava sinais que eram humanamente impossíveis de serem realizados. E quando ele chegou para Jesus, ele vai dizer: mestre, eu sei que nós sabemos que vem da parte de Deus, porque não tem como realizar esses sinais miraculosos se não for da parte de Deus. Então, o que despertou Nicodemos foi os sinais miraculosos. Ele ficou perplexo porque ele via em Jesus o sobrenatural. Aquele homem, ele estava no natural. Mas quando ele via Jesus, um homem comum, porque Jesus ainda não havia se apresentado ao povo como Filho de Deus, o Cristo, até aquele momento. E ele via Jesus, um homem comum. Como pode um homem comum fazer milagres, fazer sinais que são humanamente impossíveis? E isso o deixou espantado. Por quê? Qual era o conhecimento que Nicodemos tinha? Nicodemos tinha o conhecimento de que o Espírito vinha sobre determinadas pessoas no Antigo Testamento, e aquelas determinadas pessoas escolhidas por Deus, o Espírito vinha sobre elas e elas realizavam milagres. E o que deixou Nicodemos perplexo, sem entender, intrigado, foi o fato de que Jesus, aparentemente um homem comum, estava operando sinais e maravilhas. Estão entendendo? Estão aqui comigo? O que é que ele via? Ele via simplesmente o manifestar do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Ele via Jesus operando no dom de profetizar, quando Jesus ele aconselhava, trazia palavras de exortação, trazia palavras de conselho, trazia esperança ao coração das pessoas. Ele via Jesus operar em dons da palavra de sabedoria, quando ele trazia fragmentos do futuro e falava ao povo. Ele via Jesus se mover em palavras de conhecimento, quando os fariseus pensavam algo e Jesus falava a intenção do coração deles. Quando ele estava também na conversa com a mulher samaritana e Jesus vai e revela que ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era o dela. E ela ficou surpresa porque Jesus revelou. E ela disse: mestre, veja que tu és profeta. Então Jesus operou em palavras de conhecimento. Jesus também se moveu em dons de cura, curando paralíticos, curando leprosos, curando cegos.
Jesus se movia em dons de operações de milagres, quando Jesus transformou a água em vinho, quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Veja que Jesus se movia nas manifestações do Espírito. E aquele fariseu conhecedor da lei dizia: como pode um homem comum fazer isso? Aí Jesus, sabendo da intenção do coração dele, porque ele estava desejoso por esse sobrenatural. Ele já conhecia a lei, ele já conhecia o natural, ele já tinha um conhecimento da palavra, ele já tinha um conhecimento de quem era Deus, mas ele ainda não havia provado do sobrenatural de Deus. Ele ainda não havia provado das manifestações do Espírito Santo. E Jesus olhou para ele e deu uma resposta que está aqui. Ele diz: Nicodemos, é bem verdade. Digo-lhe a você, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode provar, ter as experiências do sobrenatural, do reino de Deus, das manifestações do reino de Deus aqui na terra, se não nascer de novo. O que é que Jesus disse em outras palavras? Nicodemos, eu estou fazendo o que eu faço porque eu tenho a dupla obra do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim e eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Eu faço o que faço, porque o meu espírito é um espírito recriado. O meu espírito é um Espírito Santo. O espírito que habita dentro de mim não é um espírito de pecador, mas é um espírito vivificado. E eu faço, porque o Espírito veio sobre mim. E eu opero as maravilhas. Eu não faço de mim mesmo, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. O que simplesmente Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, eu não nasci no pecado. Eu não nasci de uma semente corruptível. Eu fui envolvido. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo e Jesus foi concebido. Nesse momento que Jesus foi concebido, o Espírito Santo passou a habitar dentro de Jesus. Jesus não tinha natureza de pecado, Jesus não tinha natureza de trevas, Jesus tinha natureza de santidade, a natureza divina. Mas veja que Jesus, mesmo tendo a natureza divina, Jesus não operou milagres. Ele simplesmente estava adquirindo conhecimento, esperando o tempo certo para que o ministério dele se iniciasse. Foi quando ele foi batizado no Rio Jordão. E você sabe a história, que quando ele foi batizado nas águas, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu como a forma de uma pomba, pousou sobre Jesus e ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, o próprio Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele. Ele foi revestido do Espírito Santo. E a partir daí, Jesus começou a operar milagres e maravilhas. Estão comigo? Aleluia. Da mesma forma, aconteceu com os discípulos. Não sei se eu vou acelerar um pouquinho. Aconteceu com os discípulos. Quando Jesus subiu aos céus, pagou os nossos pecados, foi crucificado, ascendeu aos céus e ele retornou, estavam os discípulos trancafiados, presos por causa de toda a situação que estava acontecendo. E Jesus, no momento em que Jesus apareceu para eles, o que foi que Jesus fez? Ele soprou o Espírito sobre os discípulos. E isso fala em João, capítulo 20, no versículo 19 a 23, e em Lucas 24, 45, 49. Nesse momento em que que Jesus soprou o Espírito, os discípulos nasceram de novo. E o que é nascer de novo?
o Espírito Santo passou a habitar dentro dos discípulos. Os discípulos passaram a ser casa e morada de Deus. Amém? Mas aí o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: espera mais um pouco, fica aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no momento eles obedeceram, até que chegou o dia de Pentecostes, quando é falado em Atos. E no dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre os discípulos quando estavam orando. E eles começaram a falar em outras línguas. Eles nesse momento foram revestidos de poder. E a partir de então, depois que foram revestidos, batizados no Espírito Santo, Pedro, numa só ministração, mais de 3.000 almas se converteram a Jesus, sob o poder do Espírito Santo. Aleluia. E o que é essa dupla obra do Espírito Santo? Porque para que a gente possa entender ou manifestar, a gente primeiro tem que entender o que é ter o Espírito Santo dentro. Porque o manifestar, ele simplesmente só vai acontecer se você tiver o Espírito Santo habitando dentro de você. É preciso esse conjunto, é preciso essa dupla ação, essa dupla operação, para que o manifestar de Deus ocorra na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vizinhança, na tua igreja. Amém? E o que é esse agir do Espírito Santo sobre, melhor dizendo, dentro de nós? É o novo nascimento. É o novo nascimento. A partir do momento em que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você diz: eis-me aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida a você, instantaneamente, o teu espírito que estava morto, ele é vivificado. Aquela natureza de pecado, ela é removida. E Deus coloca instantaneamente uma natureza divina. O caráter de Deus começa a ser moldado dentro de você. Não vai mais haver as trevas, vai ser a luz, a santidade. O Espírito de Deus, o próprio Deus, vai passar a habitar dentro de você. Vai passar a habitar dentro de você. Não vai ter pecado no Espírito. O Espírito, porque nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E você que é um Espírito, ele não está morto. Ele está, quando a gente entrega a vida, nasce de novo, esse Espírito é vivificado, ele ressurge. Como diz em 2 Coríntios 5:17. O que é que diz lá? Diz assim: aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os discípulos, Deus também quer que aconteça conosco. Porque Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o Espírito Santo, não só quero que ele venha sobre algumas pessoas, eu quero que ele venha sobre toda a humanidade. Não é só para pessoas selecionadas, mas o Espírito é para todos. Todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quiserem, o Espírito está disponível para vocês. Então, o que é preciso? Confessar Jesus, nascer de novo e ter o revestimento de poder. Ter o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. Então, a partir do momento que a gente tem o Espírito dentro, Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente avance. E para avançar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que é ter Ele sobre nós. Vamos lá, vou aqui. Aqui tem água. Vou beber um pouquinho. Está vendo esse copo? Ele está totalmente cheio. Ele está totalmente cheio. Mas tem água dentro dele. Tem água dentro dele. Assim é o que acontece quem nasce de novo. Quem nasce de novo, água está aqui dentro.
Antes não tinha água, era vazio, seco, sem nada. Não tinha Jesus, só tinha pecado. Era filho das trevas. A partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar dentro, ou seja, tem água dentro, tem vida dentro, tem algo diferente dentro. Mas ele está cheio? Não. Aí é o que é que acontece? É quando você busca Deus, você deseja mais o Espírito Santo, deseja ser cheio do Espírito Santo, e vem o Espírito Santo sobre você, ele reveste de poder. Ele reveste de poder. Você fica totalmente cheio, totalmente cheio. Agora eu digo a você, há diferença ou não há? Há diferença ou não há? Então, o agir do Espírito Santo sobre nós é esse fato de ser cheio do Espírito Santo para operar, para que o sobrenatural aconteça na sua vida. Por quê? A palavra diz, o vento, Jesus falou, o vento sopra para onde ele quer. Você pode sentir, mas você não pode ver. É assim que acontece com todos aqueles que recebem o Espírito Santo. Eles recebem, não veem, mas recebem. E há uma mudança, há uma transformação, há algo diferente acontecendo. Então, a pessoa recebe, depois a pessoa age. Vamos lá comigo. Quando Jesus fala assim, o vento sopra para onde ele quer. Amém? Vocês estão aqui? Estão me entendendo? Amém. Hoje é culto de ensino, viu? Tenham paciência que eu preciso fundamentar vocês. Aleluia. Então, vamos lá. Quando Jesus fala do vento, o vento a gente pode sentir, mas a gente não pode ver. Isso significa dizer que o vento, nesse momento, quando Jesus fala, ele é uma simbologia do Espírito Santo. Então, nós temos vários símbolos com relação ao Espírito Santo. Temos a pomba, temos o vento, temos o azeite, temos o vinho e etc. Nesse momento, quando Jesus fala para Nicodemos do vento, nós podemos tirar daí algumas lições de quê? O vento você não vê, mas o resultado dele você consegue enxergar. Não é assim? Da mesma forma, o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo também pode ser notado. Ele não pode ser visto, ele não é visto porque é Espírito, mas há evidências do agir dele nas nossas vidas. Quando ele opera dentro de você, a primeira evidência que acontece é a manifestação do fruto do Espírito. Porque o teu caráter já não é mais o teu caráter. Há um caráter divino dentro de você. E o fruto precisa ser desenvolvido para que esse caráter de Deus que está dentro de você apareça, para que outras pessoas vejam a transformação que operou dentro de você. Porque o que é fruto? É uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro de você. Então, quando há a manifestação, quando há o agir do Espírito Santo dentro de você, abre as portas para que você produza e desenvolva o fruto do Espírito. Amém? Mas Deus não quer que fique por aí. Deus quer também que você produza outro nível com Ele. E esse nível é que quando você recebe o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, quando você fica cheio do Espírito Santo, há uma evidência. E a evidência é o falar em outras línguas. É o falar em outras línguas. Quando você está cheio, quando você está repleto de Deus e recebe esse batismo, você fala em outras línguas. E em falar em outras línguas, abre a porta para o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Amém? Aleluia. Quem aqui quer, ou quem aqui deseja as manifestações de Deus na sua vida, digam amém. A igreja está parada. Vamos lá. E o que é a manifestação? Melhor dizendo, a manifestação ela tem um fim proveitoso. E o fim dela é testemunhar de Cristo. Toda manifestação do Espírito Santo é manifestar de Cristo. É testemunhar Cristo Jesus.
Você sabe o que é uma testemunha? Uma testemunha é aquela que vê um fato. Ela vê, não é aquela que ouve e vai dizer, eu ouvi alguém dizer, essa testemunha não serve. Mas aquela que viu, que presenciou, é uma testemunha, certo? Acontece que em Coríntios, fala que o povo de Corinto, não precisa vocês abrirem, eu vou ler rápido. Diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. A igreja não tinha conhecido Jesus, a igreja não viu milagres de Jesus, a igreja de Corinto, o povo de Corinto. E como é que eles eram testemunhas? Se eles não viram. Como é que eles eram testemunhas de algo, de falar sobre Jesus, se eles não tinham visto Jesus? Aí no próprio 1 Coríntios 1, 4 a 8 diz, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Significa dizer que a igreja de Corinto operava nos dons do Espírito. Operava, se movia nas manifestações do Espírito Santo. E as manifestações do Espírito Santo testemunhavam ao povo que Jesus existiu, que Jesus morreu e ressuscitou, que Deus é real, que Jesus foi ao céu, que há um juízo vindouro, que há céu e inferno, que Jesus vai voltar, que vai arrebatar a sua igreja, que vamos nos encontrar com Ele nos ares, que nossos corpos serão glorificados, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Eram as manifestações do Espírito Santo naquele povo que testemunhava acerca de Cristo. Edificava a igreja, consolava as pessoas, abençoavam vidas. Então nós precisamos nos mover nas manifestações, para que Cristo seja testemunhado por meio de nossas vidas. Eu declaro, no nome de Jesus, você sendo testemunha viva do Senhor, operando, sendo ungido, cheio do Espírito Santo, para testemunhar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, que as manifestações do Espírito Santo possam operar de forma abundante e que as pessoas possam ver e chegar a você e dizer, eu vejo Deus em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o que são as manifestações do Espírito Santo? E como devemos nos comportar? Eu não vou me deter muito, mas em 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 a 11, fala das 9 manifestações. E as 9 manifestações, eu só vou dizer a vocês, nós temos palavra de conhecimento, que são fragmentos do futuro, que Deus revela ao homem, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, que é fatos passados ou fatos presentes que Deus revela. Discernimento de espírito, que é quando descortina e você pode ver o mundo real do mundo sobrenatural, ver anjos e ver demônios também. O dom da fé, que não é qualquer fé, não é a fé natural, não é a fé que você recebe quando se converte, mas vem um revestimento de fé para você operar. Sabe quando vem aquela fé para você olhar para uma pessoa e diga, levante e ande. Amém? O dom de cura, essa cura não é a cura divina, aquela cura em que você tem a fé e declara, Senhor, eu creio que vou ser curado. Isso é cura divina. Esse dom de cura é diferente. É quando Deus, o Espírito Santo vem sobre você e diz, ei, paralítico, levante e ande. É o próprio Espírito Santo que manifesta. Não vem da nossa declaração de fé, mas é o Espírito que vem e faz como Ele quer. Tem o dom de operação de milagres, coisas impossíveis humanamente e acontecem. Profecias que são exortações, que são palavras de Deus para trazer esperança para a nossa vida. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas são manifestações do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Qual é o fim? Testemunhar de Cristo. Abençoar pessoas. E edificar a igreja. Amém. Aleluia. É da vontade de Deus que você conheça o Espírito Santo. Se você se move em cooperação com Ele.
É da vontade dele, ele quer, Deus deseja liberar o poder dele através de você para curar, para libertar, para salvar, para profetizar, para operar milagres. Deus deseja, mas está a questão. Se você confessou Cristo, se você já nasceu de novo, se o Espírito Santo já habitou dentro, já passou a habitar dentro de você, como diz lá em João, no capítulo 7, 18, Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você deseja esse manifestar do Espírito Santo na sua vida, fecha os teus olhos agora. E imagina nesse momento, um rio passando por aqui. Um rio passando por aqui. Como diz lá em Ezequiel, ele andou mais um pouco e as águas deu nos tornozelos. Ele caminhou mais um pouco dentro do rio e as águas deu nos joelhos. Caminhou mais um pouco e a água deu na cintura. Ele caminhou mais um pouco dentro do rio até que ele não conseguia mais caminhar e ele precisava nadar. É dessa forma que Deus deseja que você esteja mergulhado nele, totalmente envolto pela água do Espírito, pelos rios fluindo, pela água viva, para que você seja direcionado aonde Ele quer lhe direcionar, para que você manifeste, para que você seja molhado. Aleluia! Aleluia! O problema é que tem pessoas que ficam esperando ser cheio do Espírito Santo sem entrar nesse rio. Tem pessoas que esperam que aconteça um enchente espiritual e invada a vida dela. Não é o rio que tem que invadir a tua vida, mas é você que tem que entrar no rio. E como é que você faz isso? Em Efésios diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é Ele quem vem do nada, invade você e lhe enche, mas é você quem busca se encher. É você quem procura. É você quem deseja as manifestações dEle. Agora como? A Bíblia diz em Efésios: com salmos, com cânticos espirituais, com hinos, dando glória a Deus, com todo o seu coração. É assim que Ele vai se manifestar e você vai ser cheio. Aleluia! Aleluia! Oh! Glória! Oh! Glória a Deus. O maior desejo de Deus é se revelar a você, é se revelar e se mostrar. Oh. Mas eu quero saber, você está disposto a obedecer? Porque muitas vezes Deus quer se revelar, mas quando Ele olha o teu coração, Ele vê que você não está disposto a obedecer a Ele e te poupa da revelação. Porque toda revelação traz um preço de responsabilidade, tem um peso a pagar. E por você não sofrer essa responsabilidade, esse juízo, Ele não te revela, por te poupar. Mas eu declaro, em nome de Jesus, vocês com os corações inclinados a obedecer, para que o Espírito Santo de Deus possa operar de forma extraordinária, porque a Bíblia diz em Daniel: aquele povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e realiza proezas. Em nome de Jesus, que você possa, nesse momento, receber revelações nunca antes tidas, porque Deus está vendo o teu coração disposto a obedecer. Revelações, milagres, mudanças, mentalidades, ideias chegando, mudanças, coisas extraordinárias acontecendo, porque o Espírito está sondando o teu coração e tem visto sinceridade e obediência. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê?
Porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está revestido dessas manifestações, o problema vai chegar e você vai dizer: quem é você, problema? O que é você diante do meu Deus? Eu não vou desistir, eu não arredo o pé, porque você vai ter que sair. Quando a doença chegar, ela se manifestar, aí você vai dizer: o que és tu, doença? E o dom da cura virá, e você vai dizer à doença: saia, porque eu sou sarado e curado. E o Espírito Santo pega junto com essa palavra e libera a cura. Aleluia, aleluia. Quando a impossibilidade chegar, o dom da fé, junto com a operação de milagres, em conjunto, vai dizer: tem jeito. Tem jeito, não é impossível, porque eu manifesto a possibilidade nessa situação. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu creio em pessoas aqui nesse lugar tendo encontros divinos, encontros, conexões divinas, encontros estabelecidos por Deus, que vai mudar a rota, que vai mudar a história, que vai mudar a situação, encontros de negócios. Eu declaro nesse momento encontros para a compra de casa, encontros para a venda de algum terreno, encontros de casamentos, mulheres encontrando os seus maridos, encontros divinos, encontros. Enquanto você estiver aqui ouvindo uma boa palavra, obedecendo, Deus está liberando encontros para pessoas lá da tua família receberem Jesus. Receberem Jesus, porque eu sou prova viva dessa manifestação. Enquanto eu estava aqui ministrando ao Senhor, o meu pai estava no leito de morte sem Jesus, mas ele disse: fique, obedeça, fique, que eu vou levantar pessoas. Enquanto você está abençoando aqui, eu vou levantar pessoas lá para abençoar seu pai. E assim aconteceu. Enquanto eu estava aqui ministrando, Deus levantou um pastor que ficou no quarto do meu pai, e lá ele teve um encontro com Jesus. Ei, vale a pena obedecer, vale a pena crer nas manifestações. Hoje o meu pai está com Deus, mas eu precisei obedecer, eu precisei crer. E eu creio em vidas aqui recebendo essa palavra e o manifestar de Deus acontecendo na sua vida. Eu estou aqui hoje como ministra do Evangelho do Senhor. Eu estou nesse momento para ensinar você, para impulsionar você a sair desse lugar que você se encontra. Esse lugar de dúvida, esse lugar de evangelho inferior, de que manifestação não acontece, que é só para o pastor, que é só para ministro, que é só para gente grande. É para você, é para a tua casa, é com você mesmo. Que se Deus me trouxe aqui, é para te dizer que é com você que Ele quer. O negócio é contigo. Não é com o pastor A, com o pastor B, com o ministro internacional, não, é contigo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele deseja agir operando dentro de você, mas também Ele quer vir sobre você. Sobre você. Sobre você. Fica de pé. Aleluia. 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 Oh. Vamos preparar esse manifestar. Nós fomos ensinados que primeiro nós precisamos de quê? Do Espírito Santo dentro de nós. Para que o sobrenatural ocorra, nós precisamos primeiro ativar esse sobrenatural. Primeiro nascendo de novo. Primeiro nascendo de novo. Para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você. Para que o Espírito Santo possa fazer uma transformação dentro de você. E depois vem o batismo, vem o revestimento de poder. Vem o Espírito Santo sobre você e te enche. E te enche. E te enche dele. Te enche de poder. E a evidência de se encher do poder é falar em outras línguas. Então fala agora.
Você que já foi cheio do Espírito Santo, fala em outras línguas agora. Prepara esse ambiente. O Espírito Santo, ele se move onde ele é desejado, ele se manifesta onde ele é querido, onde ele é buscado. Então abre as portas do sobrenatural, falando, salmodiando cânticos espirituais. Cambresso de camblesso rabache de cambaço. Lebraço de caberredo rebacheia, rocambreço do combe babababacheire, quereço de cambreço de beia, do cambreço de cobroche de recambababache. Reia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Há um rio aqui, mergulha nesse rio, mergulha nesse rio. Cambreço de cambreço raça, ia baixei, do cambreço de cambreça, ei, na baixo do te desejamos, Espírito de Deus, te desejamos, Espírito de Deus. Queremos mais de você. Nos enchemos, buscamos mais, queremos mais. Não ficar mais na posição em que estamos, mas avançar, subir de nível. Você que ainda não teve esse encontro extraordinário com o Espírito Santo, porque Jesus, ele está lá no céu, assentado à direita de Deus, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para estar conosco em todo o tempo. E se você hoje ainda não teve esse encontro com o Espírito Santo, não teve esse encontro com Jesus, e deseja ter o Espírito Santo habitando dentro de você, para que o manifestar dele ocorra na tua vida, mudando tua história, mudando tua situação. Levanta a tua mão para que eu possa te conhecer. Levanta a tua mão para que eu possa saber quem aqui deseja confessar. Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Quem mais? Quem é a outra pessoa que deseja se encontrar com Jesus e ter sua vida mudada, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você? Levanta a tua mão. Aleluia, glória a Deus, que coisa linda. Aleluia. Quem é outra corajosa ou corajoso que pode vir aqui e dizer: eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, eu quero o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu não quero mais viver essa vida de dor, eu não quero mais viver essa vida apática, eu não quero mais viver essa vida do mesmo jeito. Eu quero uma vida diferente, eu quero um renovo, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova história de vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Duas vidas. Ora em línguas, igreja. Manifesta, manifesta. Aleluia, aleluia. Quem mais? O Espírito Santo está te tocando. Não resiste à voz. Não resiste à voz e vem. É a tua noite, é a tua oportunidade. Vem para ter tua vida transformada. Para ter tua vida transformada. Aleluia, aleluia.
dizer assim comigo, vocês dois. Tão lindas. Jesus mudou o coração de vocês. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Não se acanhem porque vocês são adolescentes. Foi na adolescência que Jesus me salvou. Eu fui alcançada quando eu era adolescente. E hoje eu estou aqui sem me arrepender. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Que agora o teu sangue precioso me purifique e o teu Espírito Santo passe a habitar dentro de mim. Aleluia, 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 igreja, aleluia, 2 vidas para Jesus. Levanta tuas mãos, vamos orar por elas, Pai. Vocês sabem, Pai, o desejo do coração delas em se render a você. Elas já não são mais as mesmas. Elas já não são mais as mesmas. Vida de Deus há dentro delas. O teu Espírito Santo habitando dentro delas. Elas vão crescer, elas vão produzir frutos, elas vão frutificar, Senhor, e multiplicar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a tua glória, Pai, repouse sobre elas. E onde elas chegarem, Pai, o teu poder que está operando na vida delas nesse momento, Pai, irradie e toque na família delas. Que o pai delas estejam aqui, que a mãe delas estejam aqui, que toda a família delas estejam aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Aleluia. Oh, como o Espírito Santo é lindo. A maior manifestação do Espírito Santo é quando uma vida se arrepende e nasce de novo. As manifestações, elas só servem, elas têm um objetivo que é para isso, ganhar vidas. É saquear o inferno, é mudar a eternidade de pessoas. A eternidade delas foram mudadas. Não tem mais condenação. Elas estão salvas e elas são canais na casa delas agora, para que o pai e a mãe venham. Porque foi assim comigo. Eu com 14 anos eu me entreguei a Jesus, e foi por meio da minha vida que minha mãe se converteu, que meu pai hoje está com Cristo, que minha irmã se converteu. Então não menospreze quando vem uma criança ou um adolescente aqui. Não menospreze, porque delas sai, não tem dúvida. Quando elas se rendem, não vem com dúvida, elas se entregam de verdade. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelos meus irmãos aqui, Pai, pela boa palavra que você depositou no coração deles, Pai. E eu creio que a partir de hoje houve um divisor. Eles não vão mais viver um evangelho de qualquer jeito. Eles não vão mais viver um evangelho mecânico, um evangelho inferior, mas eles vão viver no sobrenatural de Deus. Eles não vão se conformar em ficar sem manifestações do Espírito Santo, mas hoje vão desejar, vão buscar, vão se esmerar, vão se encher de você, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E eu verei, Senhor, e eu verei o teu agir usando os meus irmãos. Uns se manifestando em dons de cura, outros se manifestando o poder do Espírito, nos dons de profetizar, outros se manifestando nos dons do Espírito, na operação de milagres, em palavras de conhecimento, em dom da fé. Essa igreja se movendo no Espírito
Deus. Essa igreja tem que se conformar de que o sobrenatural tem que ser comum na nossa vida. É comum o sobrenatural para aquele que crê, para aquele que é cheio do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus eu creio e está feito. Amém e amém.